Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, do novo canal no YouTube, Liana Ribeiro Modelagem. O vídeo de hoje é a nossa terceira aula do curso de modelagem corte e costura. Nessa aula nós vamos fazer uma saia calça usando o mesmo gabarito que nós usamos na primeira aula para fazer a saia clássica. Porque com a mesma peça dá para fazer os dois modelos, a saia clássica e a saia calça, tá? Então nós vamos usar o mesmo modelo. Na primeira parte do vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a modelagem por manequins. Vocês sabem já da primeira aula que eu mostrei que esse molde vazado tem toda a gradação aqui dos manequins. Então caso você queira fazer roupas prontas para vender, ou você está começando ainda na modelagem, na costura, vocês vão ver que é bem prático vocês fazerem a modelagem por manequim, tá? E aí na segunda parte da aula, eu vou mostrar a minha interpretação de como usar a facilidade do gabarito para fazer também a saia calça sob medida, tá bom? Então, acho que é muito vantajoso vocês irem até o final do vídeo para não perder nenhuma dica, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, então, pela tabela do gabarito, é que a gente escolhe o nosso manequim. Então, nós vemos aí que tem a medida do quadril, que é a medida fundamental para essa peça. Então, o meu quadril é 94, então eu vou escolher o manequim 40. E aí você vai tirar a medida do seu quadril para encontrar um manequim aqui na tabela. Bom, então como eu falei na primeira aula, muitas informações necessárias para o trabalho já estão no gabarito. Então é importante que a gente leia todo o gabarito, tá? Então lembram que aquela linha que era o centro da saia, tanto centro-frente como centro-costas, ela também aqui informa que é a linha de fio reto. Então é importantíssimo que mesmo você fazendo a saia calça, você marque essa linha do fio reto para a hora do corte, tá bom? E então, se aqui a gente terminava a saia, aqui era o centro da saia, todo esse pedaço aqui é só da saia calça, como mostra aqui o desenho. E aí as informações que a gente tem aqui são as seguintes, olha. Linhas contínuas entre pernas da frente. Então, tudo aqui que for linha contínua é frente. Aí aqui informa linhas tracejadas entre pernas do traseiro ou costas. Então, toda essa parte tracejada, que tem as linhas tracejadas, são das costas, porque o gabarito trabalha com frente e costas juntos. Bom, então como eu mostrei na tabela, a medida fundamental dessa peça, desse gabarito, é a medida do quadril. Então, meu quadril é 94, então eu vou fazer aqui no manequim 40. E aí você escolha o seu de acordo com a largura do seu quadril, tá bom? Na primeira aula eu mostrei como tirar a medida do quadril. Então, aqui eu vou fazer tudo que for marcação do 40, né, frente, tá? Eu vou fazer a frente primeiro. É bom também você já furar os buraquinhos, destapar os buraquinhos antes de fazer o trabalho, tá bom? Para na hora não precisar mexer no gabarito. Então, eu vou começar aqui pela cintura, eu vou marcar aqui o 40 frente, vou marcar o 40 no fio do tecido. Aí eu tenho uma outra marcação de 40 aqui, mas que é o gancho das costas, então não vou marcar ela. Aí tem aqui as pences, a lateral da cintura e aqui a lateral do quadril. Tô tudo no 40. Eu vou marcar aqui o fio também no 40. Para descer
a lateral da saia calça, você tem que seguir a linha tracejada. Lembram da primeira aula? Linha contínua era da saia, linha tracejada era da saia calça. Então, você segue a linha tracejada do 40 e chega aqui na barra. Então, a minha barra da saia calça ficou um manequim acima, no 42, e agora eu vou traçar a barra da saia calça até chegar aqui ao gancho frente 40 e 42. A medida do gancho frente é a mesma para os dois manequins, tá bom? Então, eu vou vir aqui desde o 42 na lateral e vou riscar até o 40, 42 do gancho aqui, da largura do gancho. Vou marcar o fio aqui, não posso deixar de marcar o fio, tá? Em qualquer posição que o gabarito esteja, eu vou marcar o fio. Vou marcar o fio aqui também, na linha do gancho, tá bom? Se quiser, pode marcar a linha do gancho aqui por fora do gabarito, mas não é o seu manequim aqui não, tá? É só para você ter posição para esquadrar a sua reta. Agora, pela lateral, eu venho aqui no 40, 42 e subo até o ponto aqui do 40, 42 no gancho. Tenho a curva do gancho, eu sigo a linha reta, contínua, eu acho aqui o 40 e o 42. Daí eu sigo ela até o final, eu já cheguei aonde eu comecei, tá bom? Então, são todas essas marcações que você precisa fazer. É bom você revisar, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 40 do gancho, 40 do fio, pences, cintura lateral, quadril lateral, barra. Risquei a linha até a lateral, até o entrepernas. Subi e encontrei o furinho do manequim aqui do gancho. Tem aqui o da curva do gancho e aí tem as marcações do fio que a gente não pode perder. O fio aqui no quadril e o fio aqui no gancho. Então, acho que eu já marquei tudo, posso tirar o meu gabarito. Então, vocês conseguem ver os pontinhos? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é marcar logo essa linha do fio, tá? Para não me confundir com as outras linhas. Então, eu vou pegar aqui todos esses pontinhos do fio e vou traçar o meu fio. Então, agora eu já sei bem aonde que eu tenho que fazer as minhas medições. Agora, para fazer a cintura, eu vou usar de novo a curvatura aqui do gabarito. Então, eu vou aplicar, vou botar aqui cintura, com a cintura do gabarito e descer a minha curva aqui da cintura. Eu tenho aqui a minha curva da cintura. Agora eu vou fazer a minha lateral. Então, eu tenho aqui o meu pontinho do quadril, eu ponho a linha do quadril nele e traço a curvatura da cintura. Eu tenho essa linha curva. E para a barra, eu ponho aqui novamente o quadril, na marca do quadril, encontro com esse pontinho aqui da lateral e traço a minha lateral. Então, já tenho aqui lateral e cintura prontas. Agora, nós vamos desenhar o gancho. Então, vamos aproveitar essa curvatura. Eu costumo pegar aqui onde termina o gancho frente, no último manequim do gancho frente, eu vou colocar aqui no pontinho do gancho e vou encontrar com esse pontinho aqui da curva do gancho. Então, a gente escolhe uma posição e aí com o próprio gabarito você traça essa curvatura do gancho.
Se você for fazer com zíper, você já tem aqui uma abertura, uma sobra para o arremate do zíper, mas eu não vou fazer isso. Então eu não tenho como fazer a reta usando aqui o gabarito mesmo, porque aqui o gabarito tem essa sobra, né, do zíper, e eu não vou botar zíper. Então eu vou com a reta mesmo, com a régua, e termino aqui o meu desenho do gancho. E para terminar, eu venho aqui na lateral e traço o meu entrepernas. Então, a minha base da saia calça frente já está pronta. Com ela, você já consegue fazer os modelinhos que você quiser. Se você quiser ela mais evasê, se você quiser ela assim simples. Então, com isso aqui você já consegue. Viu como é que é bem prático? Agora, eu vou mostrar para vocês um detalhe interessante. Nessa saia calça, eu não vou querer pence na frente, tá? Só que esse gabarito, ele já inclui a medida aqui desses 3 pontinhos da pence. Então, eu tenho que retirar essa medida, tá? Aqui a pence padrão do gabarito é de 2 centímetros. Então, já que eu não quero colocar a pence na frente, eu tenho que tirar 2 centímetros aqui da lateral, tá? E aí eu vou retraçar usando o gabarito. De novo, eu vou botar a linha do quadril aqui no pontinho e vou retraçar essa minha lateral. Então, com isso, eu vou eliminar a pence. Eu não vou fazer, nem vou fazer o desenho da pence aqui, porque ela não vai ter pence na frente. Mas já que eu não vou botar a pence na frente, obrigatoriamente eu tenho que retirar aqui na lateral os 2 centímetros dedicados para ela, tá? Então, a gente tem aqui a saia calça frente, tamanho 40, ok? Então tá pronta, vamos agora para as costas. Bom, então como eu mencionei, costas e frente são na mesma peça do gabarito. Então nesse momento eu vou traçar as costas com o mesmo gabarito. Então vamos começar seguindo todas as medidas do 40. Novamente vou começar pela cintura. A primeira marcação que eu tenho aqui do número 40 eu já usei, porque ele está na linha contínua, é da frente. Então, não vou usar o primeiro furinho do 40 aqui agora não, porque isso aqui é da frente. Eu vou começar do fio, 40 o fio. Aí agora que eu vou usar essa terceira marcação do 40 aqui, que é o gancho costas. Tá? Aqui é o gancho costas. Aí eu venho, marco as pences. Vou para a lateral, marco a cintura na lateral, desço, marco o quadril na lateral. Vou aproveitar e marcar logo aqui o quadril no fio também, para não esquecer. E aí, de novo, vou descer a linha tracejada, que me leva um manequim à frente, o 42. Deixa aqui um pouquinho na câmera para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, marquei no 42 ao invés do 40 para saia calça. Agora eu tenho que traçar a barra da saia calça até chegar no gancho costas, na parte que é com linha tracejada, tá? Então, aqui nas linhas tracejadas, eu venho até aqui, que é o 40, 42. Novamente, para os manequins, o gancho tá 40 e 42. Então, tracei. Não posso esquecer de fazer a marcação aqui do fio também na barra. Agora eu vou subir o entrepernas costas e vou marcar aqui
o meu gancho 40-42 costas. Vou seguir a linha tracejada e vou marcar aqui o 40-42. Um detalhe interessante aqui é que o número 40-42, ele está no meio das duas linhas. A mais de fora é a frente e a mais de dentro é as costas. Então é sempre assim, tá? Não se confundam, porque às vezes parece que é a marcação do 44, parece que a marcação não é do 40-42, mas é só você seguir a linha tracejada que você encontra. Então, na linha tracejada, eu marquei aqui a curva do 40-42, e aí eu chego levando a linha quadriculada e eu tenho aqui o 40 da cintura que eu já marquei. Vou marcar mais uma marcação aqui do fio reto. Na linha do gancho também tem uma marquinha aqui para o fio reto. Então você revisa se você fez todas as marcações. Fio reto, cintura, pences, cintura lateral, quadril lateral, o fio. Desci para a barra, tracei a barra até o gancho. Marquei o gancho, marquei a curva do gancho, certinho. E aí marquei o fio também aqui na linha do gancho. Então posso tirar o meu gabarito por enquanto. Primeira coisa, marcar logo a linha do fio reto, para você não se confundir. E aqui ficou, quase não dá para aparecer a marcação aqui do gancho costas. Então aqui, ó, vou traçar logo a linha do fio reto. Pronto. Então a partir dela, eu já sei todas as posições certinhas. Vou fazer a curva aqui da cintura. Então vou botar aqui a ponta da minha cintura, aqui nessa marcação da lateral, e eu vou traçar essa minha cintura só até a linha do gancho. Eu não vou traçar até a linha do fio reto, ok? É só até o gancho. Vocês conseguem ver que tá sobrando um espacinho aqui? Isso aqui é o fio reto, não tem nada a ver com o gancho da cintura. Agora eu venho aqui no pontinho do quadril e fecho a curva da lateral com a cintura. Novamente ponho a linha do quadril nessa marcação e encontro a marcação da barra e retraço a minha lateral. Agora a gente vem aqui para o gancho, né? Então eu venho aqui para o gancho, coloco aqui o meu gancho 40-42, e aí eu venho com essa curva encontrando o pontinho aqui da curva. Só encaixar pontinho com pontinho aqui, e aí você já tem como traçar o gancho costas. Como eu também não vou usar essa sobra de arremate para o zíper, então aqui eu preciso fazer a ligação com uma régua. E não é aqui no fio, na marcação do fio, tá? É na marcação do gancho. Você traça reto até a marcação do gancho. O fio sobra. Aqui no final, só traçar o entrepernas com uma linha reta também. Pode ser com um gabarito ou pode ser com uma régua, o que tiver mais fácil para vocês no momento. E aí agora eu tenho que fazer a marcação das pences, porque nas costas vai ter que ter pence, tá bom? Bom, então aqui na base da saia calça das costas, você vai fazer uma pequena alteração aqui na cintura. Seguindo essa inclinação que a gente fez aqui para terminar o gancho, nós vamos subir 2 centímetros.
seguindo a mesma inclinação, tá bom? Então, a gente amplia essa linha mais 2 centímetros acima. Daí, nós vamos retraçar a cintura. Agora, nós vamos traçar a pence com esquadrada nessa linha nova que nós fizemos. Então, vou pegar aqui o meu esquadro e vou traçar uma linha aqui nessa pence, aqui nessa bolinha do centro da pence. Nessa linha esquadrada que eu fiz, eu vou botar uma pence só de 8 centímetros de comprimento, tá bom? Então, vou botar aqui 8 centímetros de comprimento, vou marcar, e daí eu vou fazer o desenho da minha pence. Então, já fiz a alteração da cintura e já tracei a minha pence. Então, com isso, eu já tenho a minha base de costas pronta. Então, eu vou botar aqui saia, calça, costas, tamanho 40, tá bom? Então, bem simples, você com essa base. Ou você já pode fazer usando essa base mesmo, ou com ela você ainda consegue fazer mais variações de modelo, mais interpretações de modelo. Então, assim a gente terminou a modelagem por manequim. Viram como é bem fácil fazer a modelagem da saia calça só pelo manequim? Agora, a gente vai entrar na parte da aula que é a minha interpretação para transformar a modelagem padrão do gabarito em modelagem sob medida, né? Porque muita gente do meu público faz modelagem sob medida, né? Então, vou mostrar a minha interpretação, tá bom? É uma interpretação pessoal em cima do material do gabarito, tá? Então, para essa medida, para fazer a medida sob medida, você precisa ter, claro, a medida do quadril, que vai ser a sua medida fundamental, como eu já falei. A minha é 94, então eu vou usar por base, para fazer a base, no 40. Agora, a gente precisa de medidas extras para fazer ela sob medida, principalmente por causa do gancho, né? O gancho sempre é uma coisa um pouco problemática nas calças. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer uma adaptação sob medida do gancho na sua modelagem, tá? Uma coisa que atrapalha muito o bom posicionamento do gancho é essa altura de quadril. Essa altura de quadril influencia muito no gancho. Então, se você segue o padrão do manequim, ele está lá no manequim industrial, né? Se você está próximo àquele manequim industrial, você vai conseguir ter um gancho perfeito com aquele gabarito. Você não vai precisar nem se preocupar. Lá no gabarito, a altura do quadril aqui, se não me engano, está em 16 centímetros. Então, se você está nessa faixa assim de 16 centímetros, né? Então aquele gancho vai ficar muito bem em você. Aí é aquele caso, né? O meu não tá. Do mesmo jeito, quando eu fui fazer a saia, eu comentei para vocês que o meu corpo não é padrão industrial, né? Então, por isso que eu preciso fazer adaptações no gabarito. Mas mesmo assim eu me aproveito da facilidade que ele me dá, né? Então, o que eu vou fazer no meu caso? Eu vou pegar a minha cintura e vou até a parte mais larga do meu quadril e vou marcar a minha altura de quadril.
Então, essa medida vai ser fundamental para eu fazer as alterações ali no gabarito. Se você quiser, você também tira a medida da cintura para ver se o gabarito também está batendo com a sua cintura, né? Mas no meu caso, eu não vou mexer na cintura, eu só vou mexer nessa altura do quadril. Então é isso que eu vou fazer agora, para fazer a modelagem sob medida para mim, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos começar a minha interpretação da modelagem sob medida com esse mesmo gabarito. Para começar a fazer ele sob medida, você tem que ter uma linha de fio reto bem maior que o gabarito, tá? Talvez uns 10 centímetros maior, tá bom? Então eu vou aproveitar e vou fazer em todo o tamanho aqui do meu papel. Por que que eu preciso ter essa certeza do fio reto? Porque eu vou mexer no gabarito. Então eu vou tirar o gabarito, depois eu vou colocar o gabarito de novo. Então eu preciso ter certeza que ele está posicionado no fio reto para não dar defeito na modelagem, tá bom? Então o início eu vou fazer exatamente igual a modelagem por manequim. Eu vou fazer de lápis a base para ficar mais fácil de vocês visualizarem a alteração que eu vou fazer, né? Então, olha, encaixei o gabarito aqui no fio reto, encaixei o gabarito aqui no fio reto. Então, vou começar a fazer as marcações da frente, tá? Então, vou pegar aqui centro, centro-frente, aqui na cintura. O fio já tá marcado. Esse próximo buraquinho aqui do 40 é o gancho costas, então não vou marcar. Vou marcar as pences para eu lembrar que tem pence aqui, né? Que depois eu vou precisar tirar. Aqui, vou mexer um pouquinho na câmera. Dá para ver? Dá. Então aqui, cintura no 40. Vou marcar aqui o quadril no 40. Também vou marcar o quadril aqui no fio, para depois eu traçar uma linha, tá? Para me guiar. Aí agora eu venho a lateral da saia calça, ela abre até o 42. Mexer aqui mais um pouquinho. Ela abre aqui até o 42. Eu vou vir aqui do gancho frente, do entrepernas frente, que é 40 e 42, e vou traçar a minha barra. Sigo o entrepernas frente até chegar à marcação do gancho. Vou marcar o gancho também no fio reto e vou marcar o gancho também aqui no finalzinho do gabarito. Agora eu tenho aqui a curva. Eu preciso me guiar pela linha contínua do 40 e 42 e marcar a curva do gancho. E aí, subindo, eu já cheguei aqui no 40, onde eu terminei. Então, você revisa se você marcou todas as linhas no fio, se você marcou todos os furinhos da cintura, lateral, tudo está marcado. Eu posso tirar o gabarito. Talvez com o lápis não esteja dando para vocês verem os pontinhos, mas vai dar para ver as linhas, não se preocupe. Deixa aqui mais um pouquinho. Tá. Então agora eu vou traçar a minha cintura. Então eu venho aqui no pontinho, encaixo até a marcação do entrepernas e traço a minha leve curva. Eu vou passar da linha do fio, tá vendo? Eu passei aqui da linha do fio. É isso que é para acontecer. Vou traçar aqui minha lateral provisória, tá? Aqui embaixo também. Agora vou retraçar o gancho
Vou botar aqui o meu pontinho do gancho no final do gancho frente, encaixar na curva. Essa é a base, vai ser sempre igual, né? E aí, com a reta, eu fecho aqui até a cintura. E aqui o entrepernas, você tanto pode usar o gabarito como a régua, o que tiver mais fácil para você nesse momento. Então, eu vou traçar aqui a minha atual linha do quadril e a minha atual linha do gancho. Então, base pronta. Agora vamos começar a minha interpretação para fazer sob medida. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui na pence, aqui na cintura, você retirar os 2 centímetros da pence. Deixa eu marcar aqui de canetinha, que já vão começar as alterações, né? Então, eu vou marcar aqui, que aqui é que é a minha nova cintura. Por enquanto, não vou traçar a lateral. Nessa cintura, a gente tem que lembrar que aqui tem 1 centímetro de costura. Então, eu tenho 1 centímetro de costura aqui. É a partir dessa medida que eu vou botar a minha altura de quadril. A minha altura de quadril é 22, como a gente viu na outra parte do vídeo. Então, eu vou descer aqui o 22. Agora, eu vou retraçar essa minha linha de quadril, minha nova linha de quadril. Para isso, eu pego um esquadro. Você pode até usar o gabarito, se quiser, tá? Mas eu acho mais prático usar o próprio esquadro. E agora eu vou retraçar a minha nova linha de quadril, esquadrada com o fio reto. Então, vou marcar aqui que essa linha nova aqui é o meu quadril. Eu vou ampliar essa linha para que eu consiga vê-la por fora do gabarito. Vou ampliar bem dos 2 lados para eu poder recolocar o gabarito. Então, eu tenho que recolocar o gabarito obedecendo a linha do fio e obedecendo a linha do quadril. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o gabarito, vou esquadrar aqui certinho no fio reto. Depois que já está esquadrado certinho no fio reto, você acerta a linha do 40 no meu caso. Então, tem que descer um pouquinho para encaixar o meu 40 nessa linha nova. Aqui, ali, tudo encaixado, perfeito. Eu encaixei tanto a linha do quadril 40 como a linha do fio reto. E agora eu vou retraçar o gancho com a mesma distância em relação ao meu quadril novo. Então, eu vou marcar aqui o meu gancho 40, 42, a curva do gancho 40 e 42. Se quiser, pode marcar aqui também no fio e aqui fora para retraçar sua nova linha de gancho, se quiser. Então, eu vou tirar. E agora eu tenho o meu novo pontinho aqui do gancho e a nova curva do gancho. Eu vou fazer do mesmo jeito. Vou pegar aqui o final do gancho frente, encaixar na curva nova.
E agora eu vou retraçar até o topo que já estava antes, sem alteração. E eu tenho aqui a minha nova linha do quadril, ou do gancho. Então aqui é o meu novo gancho. O resto eu não vou alterar absolutamente nada, tá? E aí eu venho, agora que eu tenho uma nova linha de quadril aqui, na minha nova linha de quadril, eu vou encaixar aqui aquela entrada da pence que eu não vou ter. E aí eu retraço a minha lateral definitiva. E aqui já tá igualzinho, não preciso mexer em mais nada. Então essas foram as alterações que eu fiz para essa saia calça ficar mais sob medida para mim. Então eu tenho aqui, vou escrever até aqui embaixo para não me confundir, saia calça frente, liana, sob medida, tá? Porque não é a medida do número 40, né? A gente fez a alteração nele e é assim que vai ficar sob medida para mim. Então, se você tiver diferença na altura do quadril, o seu quadril tiver uma medida diferente da que está no gabarito, fica aí a dica de como fazer a alteração. Agora, essa mesma alteração é só fazer nas costas também. Vamos lá. Bom, então vamos à minha interpretação agora da sob medida para as costas, né? Então, novamente, eu tenho que traçar a linha de fio reto maior do que o tamanho do gabarito, para eu poder ver essa linha de fio reto em qualquer momento do trabalho. Então, tá aqui a minha linha do fio reto. Bom, então eu tô aqui com a minha linha do fio reto bem grande, para eu conseguir ver ela sempre por fora do meu gabarito. Posicionei aqui o fio reto e aqui embaixo também no fio reto. Isso é importantíssimo porque nós vamos movimentar o gabarito, né? Então a gente precisa recolocá-lo no lugar certo. Então no momento, deixa eu ver se vocês estão vendo. Então, eu vou fazer todas as marcações do 40 para fazer a base, tá? Então, vou começar aqui pela cintura, no gancho das costas, aqui no 40. Na altura do 40, a gente tem 3 furinhos. O primeiro furinho é o gancho frente. O do meio é o fio. O terceiro é que é o gancho costas, tá? Então, não esqueçam disso, é o da linha tracejada. Eu venho aqui, marco as minhas pences, venho aqui na lateral da cintura, desço a lateral do quadril. Eu também vou marcar a altura do quadril aqui no fio reto, vou descer a lateral tracejada até chegar aqui na base do 42. Agora eu tenho que vir até o gancho costas. Aqui no gancho costas 40, 42 da linha tracejada. O gancho costas é bem maior que o gancho frente. E aí eu posso traçar a minha barra. Então eu tenho que vir até aqui no tracejado 40, 42. Vou subir essa linha tracejada e chego aqui no gancho costas 40, 42. Aí eu vou seguir a linha pontilhada, tracejada, até a altura aqui do 40, 42 e marco a curva do quadril. Então, a gente já marcou, por fora a gente já marcou tudo. Vamos marcar também a altura do gancho nessa linha do fio e só por guia eu vou marcar aqui fora também a altura do gancho, só para eu poder posicionar minha régua, tá bom? Então, já tenho os pontinhos, eu vou traçar aqui a minha cintura,
O detalhe importante é que você não vai trazer essa linha da cintura até o fio. Você só vai trazer a cintura até o gancho, até o centro frente, que é aqui. Aqui é o fio tá para fora, agora o fio tá para fora da roupa, tá? Vou traçar aqui a minha lateral provisória de lápis e vou fechar aqui também a lateral até a barra, minha lateral provisória. Então já tenho aqui a cintura e a lateral completa. Agora eu venho para o gancho. Então eu tenho meu pontinho do gancho costas com a curvinha. Então eu posiciono, esse dá para posicionar certinho aqui, ó, 40, 42. E aí acha o pontinho 40, 42 da curva e aí retraça a curva do gancho. Já tenho aqui minha curva do gancho retraçada. Agora eu venho e vou até a cintura com uma linha reta. Então aqui tem a minha linha do gancho. Passei um pouquinho aqui na reta. Temos a nossa linha do gancho do molde base. E agora eu vou traçar aqui o entrepernas. Pode ser com o gabarito ou com uma régua. Vou traçar a minha linha aqui do quadril, da base, e vou traçar a minha linha do gancho, também. Traçar aqui a minha linha do gancho da base. Então, ainda na base, a gente iria subir aqui, seguindo essa inclinação, a gente tinha que subir 2 centímetros no centro costas e traçar uma linha reta da lateral da cintura até esse novo ponto de 2 centímetros que eu subi. E aí é nesse ponto, nessa linha nova que eu vou esquadrar a minha pence. A gente põe na bolinha do meio, traço um esquadro, e aí eu botei 8 centímetros. Eu botei 8 centímetros de pence. Então, eu vou retraçar. Vou traçar agora, né? A minha pence. Então, tá vendo? Essa base é totalmente igual. Agora sim, eu vou fazer a minha interpretação da altura do quadril. Vou fazer aquela variação que eu fiz na frente. Bom, então a gente tem que lembrar que aqui, nesse ponto mais alto aqui, em toda a cintura, a gente tem 1 centímetro de margem no gabarito, né? Então aqui, a partir desse 1 centímetro, eu vou descer os meus 22 centímetros de altura de quadril, para traçar a minha nova linha de quadril. Então, eu vou fazer um esquadro com a linha do fio reto e vou traçar a minha nova linha de quadril. Vou escrever aqui, quadril. Esqueci do A aqui. Quadril. Vou prolongar essa linha para eu saber a posição correta onde eu vou recolocar o meu gabarito. Então, essa linha tem que ficar bem maior que o gabarito para você encaixar perfeitamente.
Tendo a nova linha do quadril marcada, eu vou reposicionar o meu gabarito na linha do quadril. Então, aqui está a linha do quadril do gabarito. Então, eu vou pegar do 40, né? Eu vou pegar a linha do 40. Eu vou posicionar aqui o fio reto e aqui o fio reto. E aí, a gente vem para encaixar o quadril 40 nessa linha. A gente só confirma. Eu fui no olho, né? Então, agora eu vou confirmar com a régua se o 40 tá batendo. Certinho. Meu olho tá bom, hein? E aí, nessa posição nova do quadril, eu vou só retraçar o gancho. Vou marcar aqui fora, só como guia. Vou marcar aqui no fio reto o gancho novo. Vou marcar aqui o 40, 42. Vou marcar a minha curva seguindo a linha tracejada do 40 e do 42, só isso. E agora eu vou retraçar aqui o meu gancho novo. Vou botar aqui, ó, 40, 42 do gancho costas. Achei o pontinho da curva. Vou retraçar a minha curva nova do gancho. Vou ligar reto até aquela minha posição de 2 centímetros que eu subi. Vou até lá. E o resto é tudo igual. Agora aqui eu nem preciso, vou retraçar porque eu desci o quadril. Então vamos retraçar aqui a nossa nova lateral. Olha, gente, tá bem parecida, viu? Nem vai dar diferença, vocês vão ver. Olha, saiu só um pouquinho de nada aqui, ó. Nem aparece. Então tá aí, tá pronta. Tá pronto minha nova saia calça costas com a diferença do quadril. Eu vou traçar a linha do gancho para vocês perceberem também a diferença no gancho. Então tá aqui a minha linha do gancho nova. Aqui a gente tem o gancho. Então, essa é a minha interpretação para o sob medida da saia calça para mim. Eu vou escrever aqui saia calça costas liana sob medida, tá bom? E essa minha saia calça também vai ter cós do mesmo jeito que eu fiz na saia clássica. Então, agora a gente vai fazer só a interpretação do cós. Então, eu tô aqui com a minha saia calça frente e eu vou fazer a marcação do cós. O cós da frente vai ser muito fácil porque eu não tenho as pences para fechar, né? Então vai ser bem fácil só traçar o cós e recortar. Eu vou fazer novamente o cós anatômico. Dessa vez eu vou querer um cós de 5 centímetros. Então eu tenho que lembrar que aqui tem 1 centímetro de margem de costura. A partir dessa marcação de 1 centímetro é que eu vou colocar os 5 centímetros para o meu cós. E aí, para fazer o cós anatômico, eu vou seguir a curvatura da minha cintura. Como é curva, eu acho melhor fazer a curvatura com a fita métrica.
Então aqui vai ser o cós, frente. É só recortar aqui essa parte, é isso que eu vou fazer agora. Então, vou destacar o cós e aproveitar cortar a frente toda. Então, aqui eu tenho o meu cós. Ele não vai ser cortado na dobra do tecido. A gente tem que ter costura em todos os lados desse cós. Então, nós temos que tirar 2 pares desse molde aqui. Então, eu vou escrever aqui. Já tenho aqui que é o cós frente. Já botei aqui que é cós frente. Eu já tenho a linha do fio aqui, olha, marcado. Ele vai ser o fio. E eu tenho que cortar 2 pares. Eu tenho que ter 2 pares. Eu ponho no tecido dobrado, corto, tiro 2 pedaços. Aí depois eu reponho no tecido dobrado, tiro mais 2 pedaços. Então eu tenho que ter 2 pares desse cós. Eu não vou retraçar esse cós porque eu não preciso acertar nenhuma curvatura, como eu fiz na saia clássica. Então eu tenho que lembrar que aqui embaixo, onde eu recortei, eu perdi a margem de costura porque eu recortei. Então eu tenho que lembrar que lá no tecido eu tenho que botar mais 1 centímetro para a costura. Então eu ponho todas as informações para eu não me perder na hora do corte. Então esse aqui é o cós frente, a gente tem o fio, e aí eu preciso cortar 2 pares e ainda tenho que acrescentar a margem de costura lá no tecido mesmo, tá bom? Se você quiser fazer um outro fio nesse cós, porque de repente a gente pode precisar posicionar o cós de outra maneira no tecido, você já pode se adiantar e fazer um outro fio aqui. E aí na hora você tem como escolher se você vai seguir esse fio ou assim esse fio. Tem tecido que não faz diferença, tá? Então, por isso que é bom já na hora da modelagem já dar essas 2 opções de fio, tá bom? Então, agora eu tenho que só terminar de recortar aqui a minha frente. Então, eu tenho aqui a minha frente, eu marco aqui, que esse aqui é o fio. Como ela não vai ser na dobra, então eu tenho que cortar 2 vezes tecido, ou um par, né? Eu tenho que ter um par dessa peça. Já marquei o fio, aqui eu recortei para o cós. Então, eu tenho que lembrar de lá no tecido, na hora do corte, acrescentar mais 1 centímetro de costura aqui em cima, porque eu não estou colando papel. Eu poderia aqui colar um papel e já fazer a marcação de 1 centímetro aqui mesmo.
Mas como eu não tenho a pence para fechar, aquele esquema, né, de deixar biquinho para tecido extra, então é uma costura reta aqui. Então vai ficar, nesse caso, é mais fácil acrescentar 1 centímetro lá no tecido mesmo. Então a frente agora já está totalmente pronta. Agora eu tô aqui com as costas, né? E eu vou destacar o cós. Aí já aqui a gente já tem as pences, então vou fazer do mesmo jeito que a gente fez na saia clássica. Então eu tenho que lembrar que aqui eu tenho 1 centímetro, já estava até marcado, e é a partir desse 1 centímetro que eu vou marcar os 5 centímetros do meu cós. Principalmente aqui na lateral, essa medida tem que estar muito certinha para casar com a costura da frente. E aí agora eu sigo essa minha linha das costas para fazer o meu cós. Lembrando que dessa vez eu tenho a pence, então vou fazer todo aquele processo. Vou cortar aqui o meu cós. Antes de cortar, eu vou marcar o fio, porque ele não, o cós não vai pegar a linha do fio, tá? Então eu vou marcar aqui um fio. Deixa eu ver com o que eu posso esquadrar. Acho que é melhor com esquadro mesmo. Eu vou marcar aquele fio ao contrário. Vou marcar esse fio aqui. Depois eu marco o outro. Então aqui eu tenho um fio. Vai ficar fácil de eu marcar o próximo. Então, vou cortar aqui. O importante é que seja bem esquadrado esse fio. Então, tem aqui o cós cortado. Deixa eu separar aqui um instantinho. Então, tem aqui o cós cortado. Vou escrever aqui que é o cós das costas. E eu vou fechar a minha pence. Ela tem que estar bem fechada para depois o cós casar certinho, como deu certo lá na saia clássica, lembra? Aí esse sim, esse eu preciso retraçar porque tá muito bicudo depois que eu fechei a pence. Então eu vou retraçar esse cós. Eu retracei o meu cós, vou arredondar a ponta da pence, vou marcar aqui que essa parte é para cima, e já que eu copiei, eu vou acrescentar minha margem de costura aqui embaixo. Se eu não tivesse copiado, eu fazia isso no tecido, mas já tive o trabalho de copiar, então a gente faz no papel. Então já vou escrever aqui que eu tenho a costura.
Agora eu vou cortar esse meu cós. Eu vou escrever também que eu preciso de 2 pares desse cós. Esse aqui é o cós das costas. Aí você marca o que é lateral, o que é centro, tá? E agora o que falta é terminar de costurar o corpo das costas. Bom, aqui como a gente tem um piquinho de nada de pence aqui em cima, eu vou aproveitar, vou colar um papel, vou dobrar essa pence para fazer o bico do tecido. E aí eu aproveito e acrescento margem de costura, né, já que eu vou ter esse trabalho. Então, colei aqui. Vou acrescentar 1 centímetro de margem. Então, essa aqui eu já tenho todas as margens de costura. Vou escrever aqui que eu já tenho a costura, para eu não esquecer. Aí eu vou fechar esse pouquinho de pence que eu ainda tenho aqui. É pouquinho mesmo, mas tem que ser dobrado antes de cortar. Praticamente não deu pique nenhum ali, quase nada mesmo. Então, agora sim, eu já tenho as minhas costas prontas, inclusive com a margem de costura também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Depois, a próxima, a gente já vai fazer também a aula do corte, do esquema de corte. Tá? Quando eu tiver o tecido apropriado para fazer essa saia calça, eu vou mostrar para vocês o esquema de corte. Espero que vocês tenham gostado, tanto lá do começo da aula, da facilidade de modelar por manequim, como também as adaptações que você pode fazer para fazer sob medida, tá bom? Então, se vocês gostaram, não deixem de compartilhar nas suas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, tá? E não esqueçam de curtir, tá? Para vocês, curtir não custa nada, mas ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!